Preciso te atualizar também sobre o fundo de Cotia, aprovado de forma unânime dentro do São Paulo. As últimas de mercado, bastidores, finanças, os maiores salários entre técnicos de futebol no Brasil, muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, sempre que possível a gente vai tentar voltar com o máximo de conteúdo para que você não perca nada sobre o seu time do coração. Quero falar agora sobre os maiores salários envolvendo os técnicos de futebol no país. E essa observação, esse ranking é importante a partir da chegada de Jorge Sampaoli, que vai receber livre de impostos no Galo 1.400.000 por mês. Com todas as tributações, dá para dizer que o custo do Sampaoli vai girar na casa de 1.900.000. E eu vou usar esse valor cheio porque todos os outros casos que eu vou citar também são de salários com impostos. Hoje o técnico mais bem pago no futebol brasileiro é Carlo Ancelotti, o comandante da CBF, ganha 5 milhões de reais por mês. Na sequência, Abel Ferreira, no Palmeiras, 3 milhões de reais mensais. Dorival Júnior aparece em terceiro com 2 milhões por mês. Jorge Sampaoli será o quarto técnico mais caro do país, 1.900.000 mensais. Importante contar que o Sampaoli chega para ganhar praticamente o dobro na comparação com o Cuca. O técnico demitido na semana passada tinha direito a 1 milhão de reais mês. Leonardo Jardim e Renato Gaúcho estão empatados com 1,5 milhão de reais cada. Leonardo Jardim no Cruzeiro, Renato Gaúcho no Fluminense. O Vojvoda aparece logo na sequência com 1.400.000 por mês no Santos. Rogério Ceni ganha 1.200.000 por mês no Bahia, enquanto Hernan Crespo no São Paulo e Fernando Diniz no Vasco recebem 1.100.000 reais por mês cada. Esses são os treinadores em atividade no Brasil com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual desses salários te parece mais estranho e qual o melhor custo-benefício. Por favor, registre a sua opinião. Combinado? Agora de falar sobre o São Paulo, o Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinax para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul para ter a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer o que a ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O Tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o Sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque, ou então o Sub-17 do Tajeres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores Sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que, quando promovidos ao time principal, se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra um memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no boletim informativo diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1.200.000 reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12.600.000 reais por 50% dos direitos econômicos. Tomara que não voltem a falar do tal do Carlão da Ferroviária. Esse não pode mais ser contratado, né? Porque como está empregado, está descartado. O filho do Juliano Bertolucci é dono da Ferroviária e ofereceu o Carlão para o São Paulo. É verdade, Kaique. Rigoni pode ser o 9 por agora, Jorge, qual é a sua opinião? Marcão, eu não vejo o Rigoni jogar desde que ele saiu de São Paulo. Sei que os números não são bons no Leão, não eram bons no Austin, mas se eu te disser que eu vi ele jogar, eu estou mentindo para você. E eu não sei se ele tem atuado como 9, não, nos tempos de São Paulo era um ponta, tá? Hoje, quem é 9 no São Paulo é o Dineno,
e eventualmente o Tapia, tá bom? O Gil Souza, sonhar com o Abubakar e acordar com o Carlão, melhor apostar no Dinino. Cara, eu não sei quem falou sobre Carlão no São Paulo nas últimas horas, mas o Carlão está empregado na Ferroviária e por conta disso não pode ser contratado pelo São Paulo. Deixa eu ver se alguém escreveu algo sobre o Carlão, até porque quando vocês começam a perguntar muito é porque alguém já tratou sobre o tema, tá? Mas como o Carlão tem vínculo com a Ferroviária, ele não pode ser contratado. Não vai ser o Carlão, tá, pessoal? Não pode ser contratado. Essa é a grande verdade. Como ele está registrado, não tem como negociar. Qual é a chance de o Marcos Leonardo tentar a rescisão contratual? É uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Especialmente se ele perceber que ele vai ficar sem jogar durante os meses finais de 2025. Mas o ponto é, ainda que ele consiga essa rescisão, ele não pode ser contratado pelo São Paulo até janeiro, tá bom? Não vai ser fácil tirar o Marcos Leonardo de lá, eles pagaram 250 milhões. Pois é, Anderson, os caras compraram por 40 milhões de euros, e se o Marcos Leonardo conseguir na justiça a rescisão do contrato, ele tem 2 milhões e 700 mil reais por mês para receber até junho de 2029. A gente está falando de um caminhão de dinheiro. Alan Santana, segundo o GE, novo déficit no São Paulo e dívida de mais de 1 bilhão. E olha que o clube arrecada com solidariedade, bilheteria e vendas. Para onde está indo toda essa grana? Só com os juros da dívida, o São Paulo já gasta um caminhão de dinheiro. Mas é mal administrado sim, tá? Quem deve voltar de lesão no São Paulo após essa data FIFA? O Luiz Gustavo, é alguém que é esperado para voltar para as partidas contra a LDU. O São Paulo tem a esperança de que o Lucas, depois de passar por uma artroscopia para retirada de uma fibrose, também possa fazer parte dos jogos, e o Oscar é um caso um pouquinho mais grave. Como o Marinacks vai investir no São Paulo, sendo que saiu uma notícia do Medeiros dizendo que o Textor avançou com o Marinacks para a recompra do Botafogo. Vamos lá, são parcerias distintas, né? O Marinacks tem a possibilidade de aportar dinheiro no fundo que vai tratar de Cotia. E aí até tem uma informação importante, nessa segunda-feira, o Conselho de Administração do São Paulo aprovou por unanimidade a criação de um fundo que vai aportar até 350 milhões de reais para a contratação de atletas em Cotia. A Galápagos vai aportar 200 milhões de reais e a expectativa de que o Marinacks aporte mais 150. Se o Marinacks não aportar, São Paulo vai buscar outros investidores dispostos a participar. Sobre o Textor continua dando as caras e mandando no Botafogo, apesar de não ter conseguido a recompra do clube. Há uma decisão judicial que ampara o Textor para que ele continue sendo o manda-chuva. Em paralelo a isso, o Textor segue buscando parceiros interessados em ajudá-lo na recompra da SAF do Botafogo. Ele não tem dinheiro e ele está precisando recorrer a empréstimos. Enquanto isso, o Marinacks e Textor seguem fazendo uma série de negócios, entre eles a compra por parte do Forest do Cuiabano, operação barata de 6 milhões de euros. Ele foi comprado e foi emprestado ao Botafogo, mais um dos vários negócios estranhos entre o magnata grego e o dono da SAF botafoguense. Uma coisa que eu não entendo sobre esses 350 milhões de Cotia é, após 5 anos, um novo aporte será feito ou o São Paulo poderá recomprar seu percentual? Não tem percentual. Aquela ideia de SAF não existe mais, tá? Lá atrás, o São Paulo discutiu a possibilidade da criação de uma SAF que repassaria 35% das ações para o Marinacks. Isso não existe mais. A SAF não seria aprovada dentro do Conselho Deliberativo. O São Paulo, em Cotia, vai ter um fundo que vai captar até 350 milhões de reais e esse dinheiro vai ser utilizado para a contratação de atletas. Como é que você devolve esse dinheiro para o fundo? Os caras passam a ter percentuais em venda de atletas, tá bom? O Gustavo R10. Pablo Alcácer, Abubakar ou outro no São Paulo? O São Paulo ainda pode tentar algo? Vou mandar essa sua pergunta, Gustavo, para o próprio presidente do São Paulo, Júlio Casares. Vamos ver o que o Júlio fala para a gente. Antes, Nicola, algum retorno da diretoria do São Paulo sobre a matéria do GE, sobre ficar em déficit no final desse ano? Anderson, a diretoria do São Paulo vai num caminho completamente contrário. Os caras têm convicção de que até pelo déficit que foi abaixo do que estava orçado, eles têm a capacidade de buscar um superávit. Só para lembrar, né? A expectativa, o estimado era de um prejuízo de 60 milhões de reais. São Paulo teve um prejuízo de 38 milhões na primeira parte do ano. Como a segunda parte é de mais receitas, uma série de receitas vão entrar com direito de transmissão, com participações em torneios, São Paulo está acreditando que pode terminar 2025 com o superávit.
O Gil Souza, o vazamento proposital de dentro do São Paulo prejudicou as negociações. Eu ouvi isso de gente importante no São Paulo. O Alexander Machado, boa noite, Nicola. Qual o valor da folha salarial do São Paulo? Algo na casa dos 16 milhões de reais por mês. São Paulo ainda tem interesse em contratar um centroavante? Eu fiquei de perguntar isso para o Casares e esqueci. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se vocês ainda cogitam contratar um centroavante que esteja desempregado. Mandei aqui, tá? Assim que tiver a resposta também já contamos para vocês. O Pjanic em Juventus também está livre. Pjanic, não é Pjanic. Pjanic. Nicola, temos que tomar cuidado com essa história do X9 ser o Belmonte. Além de não fazer sentido ele vazar, ficou bastante claro depois do vazamento do print do WhatsApp que há uma fritura contra ele. Tomás, eu cheguei a dizer isso, acho que na live de ontem, né? Que, cara, quem mais precisa de reforços hoje é justamente o Belmonte. Tenho certeza absoluta de que, até para fortalecer o nome dele, ele precisa que o departamento de futebol vá bem. E quando ele, se é que foi ele, quando ele vaza a notícia de que o São Paulo está perto de fechar com o Marcos Leonardo, cara, ele joga contra o próprio trabalho. Então, de fato, me parece maluca essa história, né? Mas as suspeitas hoje recaem em cima do Belmonte, tá bom? Como pode a diretoria do São Paulo ser tão incompetente? Não me lembro qual site saiu, que o São Paulo ia terminar o final do ano com déficit, mas como vendeu todo mundo que podia vender. O Globo Esporte trouxe a notícia de que o São Paulo corre um sério risco de terminar com prejuízo a temporada e com uma dívida superior a R$1 bilhão, tá? O São Paulo alega que não, que o tricolor nesse momento caminha para ter superávit. Eu acho que vai depender muito do que o São Paulo fizer em termos de desempenho em campeonato. São Paulo chega à final da Libertadores, vai entrar mais um caminhão de dinheiro com cotas, passa no azul. São Paulo é eliminado de forma precoce, cai para a LDU e fica longe no Campeonato Brasileiro, vai dar para prever que o São Paulo vai ter dificuldade.